Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Ana Paula Garcia, subdiretora-geral da DGAV, e ao João Cardoso, diretor executivo da CropLife Portugal, a vossa participação neste webinar. Também agradecer aos participantes que temos de 450 inscrições. Neste momento ainda não estão os 450 pessoas, mas lá chegaremos. E isso demonstra bem o interesse que existe por parte do público em conhecer o que é que se passa com estas mudanças que foram propostas pela Comissão Europeia na legislação dos produtos fitofarmacêuticos, a que se chamou o pacote Omnibus. A Comissão Europeia, a DG Santé, publicou o pacote Omnibus relativo à simplificação da segurança alimentar e da alimentação no passado dia 16 de dezembro. E agora está a ser discutido no Conselho e no Parlamento Europeu. A posição da CAP relativamente a esta matéria é que o combate fitossanitário tem que ser feito de uma forma holística, combinando ferramentas convencionais com soluções de biocontrole, técnicas de melhoramento inovadoras, as NTGs, agricultura digital e de precisão, para poder garantir que os produtos fitofarmacêuticos são aplicados apenas quando são necessários e de uma forma segura e eficaz. É assim que entendemos esta questão, utilizando todas as ferramentas que estão ao nosso dispor atualmente. Defendemos uma abordagem diversificada e inclusiva que incorpora uma gama de ferramentas e tecnologias que, em vez de priorizar algumas soluções em detrimento de outras, integre vários modelos para enfrentar os desafios com que a agricultura está atualmente confrontada, promovendo assim uma gestão integrada e eficaz das pragas e doenças. Embora com aspectos positivos no que refere ao pacote sobre o biocontrole, a Comissão Europeia perdeu mais uma oportunidade para inverter a atual situação no que respeita aos produtos fitofarmacêuticos convencionais. Resta saber ainda como vai acabar a ronda de negociações com os diferentes Estados-membros. Vou aqui só enunciar alguns pontos positivos nesta proposta dos biopesticidas. Há um procedimento de autorização mais rápido para as substâncias ativas e produtos do controle biológico. Há uma avaliação dos produtos de controle biológicos, biopesticidas, passa a ser efetuada em simultâneo para todos os Estados-membros, ou seja, para todas as zonas da União Europeia. Isto é uma situação que se tem vindo a pedir para os produtos convencionais e que nunca foi autorizada. E também esta vantagem, existirá uma duração em tempo ilimitada de aprovação para a maioria das substâncias ativas do biocontrole. Isto é uma grande vantagem. Também a isenção de obrigações de registro dos agricultores para a compra e utilização de produtos de biocontrole, não é necessário o cartão do aplicador, e também o processo de reconhecimento mútuo e extensões de usos menores bastante simplificado para este tipo de produtos. Relativamente aos pontos negativos, eu não os vou enunciar, porque eu gosto de falar nos positivos, e estes vamos aproveitá-los, mas vamos ouvir agora aqui os nossos convidados, e eu passava a palavra à Ana Paula, subdiretora-geral da DGAV. Muito obrigada. Olá, Sim, não estou a ver agora, não sei, deve estar aqui noutra folha. boa tarde. Eu vou, se Olá. calhar, boa tarde e obrigada à CAP pelo convite para falar-vos um pouco sobre as discussões e sobre a proposta do Omnibus 10, onde consta a proposta de alteração do enquadramento jurídico europeu dos produtos fitofarmacêuticos, da colocação no mercado. E vou também aproveitar para além desta questão da alteração do Regulamento 1107, falar-vos também sobre o que está também a ser discutido no âmbito do Omnibus 10, no que respeita à utilização dos drones para a utilização dos produtos fitofarmacêuticos. Eu passo então a partilhar aqui a minha apresentação, para facilitar aqui a conversa, espero que estejam a ver. Sim, sim. Ótimo. Bom, portanto, eu queria... Ponha em tela cheia, se faz favor. peço melhor. desculpa, com certeza.
Está agora, certo? Certo, obrigado. Pronto. Bom, então vou-me centrar, vou tentar não ser muito extensa, porque o que é interessante também é depois também termos aqui um espaço de diálogo, mas queria-vos falar para já das principais alterações do Omnibus 10, deste pacote que diz respeito à regulamentação de produtos fitofarmacêuticos e também a outros regulamentos que estão inseridos no Omnibus 10. Mas para vos melhor explicar as alterações, vou ter que passar muito rapidamente pelo que temos atualmente e aquilo que se está então a alterar do regulamento. Portanto, vou-vos falar sobre os princípios gerais da legislação, focando nos aspectos que estão a ser alterados pelo Omnibus 10, falando depois concretamente nas alterações que estão a ser propostas, e eu vou-vos falar da proposta da Comissão inicial, porque entretanto ao longo das discussões tem havido vários textos de compromisso que têm vindo a surgir, e depois também dar-vos uma pequena informação sobre os princípios gerais da legislação das aplicações aéreas, nomeadamente aeronaves tripuladas e não tripuladas, e também o que é que se está a passar em termos de discussão neste Omnibus 10, no âmbito da alteração da diretiva do sustentável, que incide essencialmente sobre o uso de drones nas aplicações aéreas. Atualmente, como é que nós fazemos a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos na Europa? Como já foi dito, existe um sistema que é a avaliação zonal, 3 zonas, norte, centro e sul, em que os produtos são avaliados nessa zona. O titular do produto propõe a autorização numa determinada zona, centro, sul ou norte, e é nomeado um Estado-membro relator, que faz a avaliação do produto, e em simultâneo existem os Estados-membros interessados, que são aqueles países para os quais o titular do produto mencionou que quer também vir a ter autorização de venda nesses territórios. Isso chama-se avaliação zonal, que é o sistema que temos atualmente, e tudo o que é depois, todos os produtos avaliados do ponto de vista zonal, são depois sujeitos ao que chamamos reconhecimento mútuo. Dando um exemplo prático, Portugal, por exemplo, é Estado-membro relator de alguns produtos para a Zona Sul. Quando nós fazemos o nosso relatório final de avaliação do produto, os Estados-membros interessados, ou seja, aqueles países onde os titulares identificaram que também querem colocar o seu produto nesses territórios, fazem o chamado reconhecimento mútuo, ou seja, a partir do relatório do Estado-membro relator, têm 120 dias para autorizarem o produto no seu território. É o chamado reconhecimento mútuo. Obviamente que pode haver outras formas de se obter reconhecimento mútuo, por produtos que já tenham vindo a ser autorizados previamente antes da entrada em vigor deste regulamento, mas na prática a colocação no mercado é feita segundo este sistema: avaliação zonal e posteriormente reconhecimento mútuo. Existe depois a extensão da autorização a usos menores, que isso é feito a nível nacional, ou seja, um produto que esteja autorizado, por exemplo, para o milho, e que venha a ser solicitado por um agricultor, por uma organização de agricultores, por uma empresa titular do produto, que quer estender esse produto que está autorizado para o milho, por exemplo, para outra cultura chamada menor, uma cultura que tem menor representatividade em termos de área e de produção no território, fazemos então extensão do uso menor. Existe outra figura que é a autorização de comércio paralelo, as ACPs, ou seja, temos um produto homologado em Portugal, que está homologado em Portugal para uma determinada cultura e está exatamente a mesma formulação homologada, por exemplo, na Polónia. E há uma empresa, uma organização de agricultores que quer uma autorização para poder ir buscar este produto diretamente, por exemplo, da Polónia e colocá-la no território português. Isso chama-se autorização de comércio paralelo. E depois temos as autorizações de emergência, que são aquelas autorizações que são dadas por 120 dias por situações de emergência fitossanitária para as quais não existe nenhum produto homologado e é preciso resolver aquele problema pontual e que as autoridades competentes, no caso em Portugal a DGAV, pode conceder esta autorização de emergência.
Isto, de uma forma muito simples, os vários procedimentos de colocação no mercado de um produto fitofarmacêutico. O que está em causa aqui no Omnibus 10 é a alteração do Regulamento 1107/2009, que é o regulamento que regula, que é a base, o pilar da colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos. Depois existe um conjunto de regulamentação de execução acessória que dá suporte à execução do Regulamento 1107, que tem, por exemplo, uma questão que é importante, que é a lista das substâncias ativas aprovadas na União Europeia. Tem, por exemplo, a forma, como é que os Estados-membros avaliam um produto para ser colocado no mercado, as regras de rotulagem, os métodos de ensaio, tudo o que é necessário que seja aplicado de forma uniforme pelos Estados-membros quando lhes é pedido a autorização de colocação no mercado de um produto. Para terem uma ideia, quando recebemos pedidos, dossiês de pedidos de colocação no mercado, são todos estes parâmetros que estão aqui de uma forma muito sumária colocados neste slide, que são avaliados e cujos resultados são importantes para a tomada de decisão. É o que se chama princípios uniformes de avaliação e decisão da colocação no mercado. Ou seja, avaliamos e as empresas têm que apresentar estudos referentes à eficácia, aos efeitos sobre os vegetais a tratar e os produtos vegetais, o impacto nos vertebrados, o impacto na saúde humana e animal, quer decorrente do próprio produto fitofarmacêutico, quer decorrente do resíduo que possa vir a ser gerado, o impacto no ambiente, a questão do destino e distribuição no ambiente, se é mais ou menos capaz de vir contaminar águas superficiais ou subterrâneas, por exemplo, o impacto em espécies não visadas, os métodos de análise que têm que ser também validados e as questões das propriedades físico-químicas, estabilidade, por exemplo, da mistura que se coloca no mercado. Como vos disse, a avaliação zonal é um dos aspectos que está a ser avaliada neste Omnibus 10, porque efetivamente atualmente temos estes 3 grandes grupos de avaliação zonal, que é a Zona Norte, Centro e Sul. Obviamente Portugal está na Zona Sul, e um produto avaliado na Zona Norte não pode diretamente ser avaliado ao abrigo do reconhecimento mútuo para a Zona Sul. Existem pequenas exceções, por exemplo, produtos utilizados em estufas, que poderá haver um reconhecimento mútuo interzonal, ou, por exemplo, tratamento de semente. Mas na grande maioria dos produtos fitofarmacêuticos, esse reconhecimento entre zonas não é possível ser feito. Ou seja, se eu tenho um produto, um titular de um produto que queira colocar esse produto, quer no norte, centro ou sul da Europa, terá que ter um Estado-membro relator no norte, centro e sul, porque não é viável apenas ter um único Estado-membro relator que possa avaliar aquele produto para todo o espaço europeu. E este é um dos aspectos que está a ser avaliado precisamente no pacote Omnibus 10. Já vos falei na questão do reconhecimento mútuo, portanto, efetivamente, porque também há aqui algumas alterações no que respeita a esta metodologia do reconhecimento mútuo neste pacote Omnibus 10, portanto, após a tal avaliação zonal, os Estados-membros que foram identificados no dossiê inicial da avaliação zonal têm depois 120 dias para fazer a sua autorização, portanto, os titulares têm que solicitar a colocação no mercado ao Estado-membro interessado, têm que vir pedir a esse Estado-membro o reconhecimento mútuo. Esse reconhecimento mútuo implica, como disse, que já tenha sido feita uma avaliação zonal. Temos que, obviamente, ter muita informação relativamente ao dossiê de avaliação, o relatório de registro, e temos 120 dias, de acordo com a legislação, para tomar uma decisão sobre a colocação no mercado por reconhecimento mútuo. E estes 120 dias não contempla diferimento tácito, portanto, são 120 dias que estão previstos no regulamento, mas não há diferimento tácito quando esse prazo não é cumprido.
A validade da aprovação das substâncias ativas é também algo que está em alteração neste Omnibus 10. Atualmente, o que está disposto no regulamento é que a primeira aprovação de uma substância ativa é válida por um prazo máximo de 10 anos e após essa primeira aprovação há um prazo de renovação que é necessário cumprir, que pode variar entre 5 e 15 anos. Isto significa que as substâncias ativas, após concluir o prazo inicial dado da primeira aprovação, são todas sistematicamente reavaliadas numa periodicidade que varia entre 5 e 15 anos, em função da categorização da substância ativa. 5 anos para substâncias ativas de mais baixo risco, 15 anos, ao contrário, peço desculpa, 15 anos para substâncias de mais baixo risco, 5 anos para aquelas substâncias que poderão ter risco superior. Isto significa, traduz em quê? Traduz-se num trabalho enorme e um encargo enorme, quer das entidades titulares, das empresas titulares dos produtos, porque em toda esta renovação implica a apresentação de um novo dossiê, com os estudos necessários para que se possa reavaliar a substância ativa. Esta renovação é geralmente feita pela EFSA, este estudo, é também nomeado um Estado-membro relator de um Estado-membro que, a par com a EFSA, avalia esta renovação. Isto significa que, muitas vezes, ao abrigo desta renovação, uma grande parte do trabalho das autoridades nacionais competentes, porque cada vez que é reavaliada uma substância ativa, poderá haver, e normalmente existem, ou a substância ativa é retirada do mercado, porque não cumpriu as novas exigências em termos de análise de risco, ou são alteradas as condições de uso daquela substância ativa, ou, raramente, a substância ativa, as condições de aprovação são mantidas. Quando a substância ativa é retirada, obriga à retirada em cada país de todos os produtos fitofarmacêuticos que a contêm. E aqui também há uma alteração no Omnibus que tem a ver com os prazos que são dados para a retirada dessas substâncias ativas. Atualmente, o Regulamento 1107 prevê 6 meses para venda e mais um ano para o agricultor, ou seja, para continuar a utilizar na exploração. Mas se a retirada da substância ativa teve a ver com preocupações, saúde humana ou ambiente ou animal, risco que foi identificado, estes prazos podem ser reduzidos e, por vezes, os prazos são muito reduzidos e o prazo de esgotamento de estoque ou o prazo que é concedido para o agricultor utilizar é inferior a este que está aqui estipulado, que serão os 6 meses para venda e 1 ano para uso. Todos conhecem, com certeza, a frequência com que a DGAV emite ofícios circulares avisando da publicação da não renovação de determinadas substâncias ativas ou de também ofícios circulares mencionando alterações das condições de uso das substâncias ativas que, por vezes, se traduzem em retirada dessa substância ativa e, consequentemente, do produto fitofarmacêutico que a contém para determinadas culturas ou, por exemplo, restrições relativamente ao número máximo de aplicações que estavam anteriormente autorizadas para aquela substância ativa. Portanto, todo este processo de renovação das substâncias ativas significa um encargo bastante grande para os titulares, custos elevadíssimos devido aos dossiês que têm que constituir com todos os estudos, mas também para as autoridades competentes. Grande parte do tempo que as autoridades competentes utilizam no âmbito dos produtos fitofarmacêuticos é fazer a reavaliação dos produtos que estão já no seu mercado em consequência destas alterações que ocorrem nas condições de aprovação das substâncias ativas. O meu colega espanhol fez uma avaliação e diz que é a regra dos 85% do nosso tempo é efetivamente a reavaliar as substâncias, os produtos fitofarmacêuticos que já estão no mercado
e que precisam novamente ser reavaliados para estarem em linha com as condições de renovação das substâncias ativas. Ora bem, eu dei-vos esta pequena introdução para vos enquadrar naquilo que está a ser discutido no Omnibus. O Omnibus 10 faz parte de um pacote de Omnibus que foi proposto pela Comissão, são vários pacotes de simplificação. Portanto, os Omnibus têm como finalidade a simplificação de regulamentos que já existem, que já estão em vigor, visando a redução dos encargos para as empresas e para as autoridades. O Omnibus 10, que é este que vamos hoje falar, inclui vários regulamentos que têm a ver com alimentação animal, alimentação humana, onde se inclui também este regulamento 1107 dos produtos fitofarmacêuticos, embora tenha outros regulamentos que estão também inseridos no Omnibus 10. Portanto, a Comissão apresentou este Omnibus 10 em 16 de dezembro de 2025, prevê uma redução ou uma poupança de custos na ordem dos 939 milhões de euros relativamente à redução, à simplificação que é proposto introduzir neste pacote. E falando apenas no regulamento 1107, este Omnibus 10 dá um pouco a resposta àquilo que é a visão da Comissão Europeia para a Agricultura e Alimentação, que foi apresentada pelo Comissário da Agricultura, e precisamente prevê reduzir estes encargos regulatórios que possam ser considerados desnecessários, mas manter ao mesmo tempo os elevados padrões de segurança alimentar, proteção ambiente, proteção também da saúde humana e animal. Este pacote Omnibus 10 está dividido em clusters. Este cluster onde se insere o regulamento 1107/2009 foi apresentado, como disse, no pacote global em 16 de dezembro de 2025. E o que é que este pacote traz essencialmente? Apesar dos Estados-membros, nomeadamente Portugal, ter defendido, antes da Comissão ter apresentado o pacote Omnibus, que tivesse ambição, porque a Comissão foi avisando que iria apenas fazer alterações no âmbito das substâncias de biocontrole, apesar de alguns Estados-membros, incluindo Portugal, ter pedido à Comissão para que fosse um bocadinho mais longe e que trabalhasse no pacote, no 1107, numa perspectiva de simplificação mais global e não apenas centralizada no biocontrole. Efetivamente, a grande parte das propostas apresentadas centram-se no biocontrole. E, portanto, o que é que a Comissão prevê? Quer acelerar o acesso ao mercado de novas substâncias de biocontrole, de modo a aumentar a disponibilidade destas substâncias, destes produtos para os agricultores. Vem em linha com o Green Deal, vem em linha com o Pacto Ecológico Europeu, a transição para práticas de proteção vegetal mais sustentáveis, reduzir os produtos químicos de proteção das plantas mais perigosos. E aparece aqui uma novidade, que é a possibilidade de ser a EFSA a centralizar a avaliação de substâncias de biocontrole, porque ao longo das discussões prévias à adoção do Omnibus 10, vários Estados-membros disseram, porque a Comissão foi avisando, que nós deveríamos ter equipas especializadas, exclusivamente dedicadas aos produtos de biocontrole, e nós fomos dizendo que não temos essa capacidade para termos uma equipa especializada e unicamente dedicada ao biocontrole, porque a nossa filosofia é o produto entra e é avaliado o primeiro que entra, e não pode haver aqui ficar os convencionais para segundo nível e darmos prioridade apenas a uns. E a Comissão então avançou com a proposta da possibilidade dessa avaliação ser centralizada na EFSA. Portanto, o que é a definição de biocontrole? Também ainda se define, ainda se discute um bocadinho a nível das discussões que têm ocorrido a própria definição do biocontrole, mas estamos a falar sobretudo de substâncias baseadas em micro-organismos, feromonas, extratos vegetais. E o que se propõe, precisamente, é haver um procedimento de reconhecimento mútuo
para produtos que contenham apenas biocontrolo ou substâncias ativas de baixo risco, e aqui aparece o tal deferimento tácito. O tal reconhecimento mútuo que eu vos falei há pouco, que era de 120 dias, mas que se a autoridade competente não desse em 120 dias, a substância não pode ser colocada no mercado, aqui está previsto que haja um deferimento tácito nas situações de reconhecimento mútuo, quando o Estado-membro não decida no prazo de 120 dias. E, de facto, existe aqui também uma proposta de não haver obrigação de registro do seu uso. Mas permita-me que faça aqui uma pequena nota. Isto não significa que o agricultor que utilize não tenha que cumprir os restantes requisitos da Diretiva do Uso Sustentável, ou seja, incluindo a habilitação para que possa utilizar. Aqui a isenção proposta é que não seja necessário registar no caderno de campo a sua utilização. Isto aqui, obviamente, tem, à partida, logo aqui uma dúvida que tínhamos colocado. Não havendo registros do seu uso e havendo apoios específicos, por exemplo, na política agrícola comum, como é que é feita a ligação ao apoio ao agricultor se o agricultor não tem registros que utilizou aquele produto? Portanto, há que ver depois as implicações em termos, por exemplo, dos apoios que são dados e que se prevêem vir a reforçar no âmbito da política agrícola comum para o uso de produtos de biocontrolo. Outra questão, de facto, também já foi referida, é a duração ilimitada da substância ativa. Portanto, como disse, há um reconhecimento que os Estados-membros dedicam muito do seu tempo a reavaliarem aquilo que já está no mercado e, portanto, que é necessário, sobretudo para algumas substâncias, que haja uma duração ilimitada, que não sejam sistematicamente sujeitas àquele processo de renovação. Isto está previsto na proposta apenas para as substâncias ativas, exceto as que sejam candidatas à substituição, portanto, aquela lista de substâncias ativas que estão na lista negra das candidatas à substituição, e aquelas que possuem propriedades ou características preocupantes relativamente a possíveis riscos para a saúde humana, saúde animal ou ambiente. Na prática, estamos a falar desta duração ilimitada, não apenas porque poderá haver substâncias de biopesticidas que possam não sejam introduzidas nesta exceção, porque podem ter riscos também, terem propriedades também preocupantes para a saúde humana ou animal, mas há aqui de facto uma duração ilimitada para substâncias, eu passo simplificando, de menor risco e que possam ter uma vida mais longa. Isto não significa que na própria proposta preveja que a Comissão possa, por alguma evidência que surja, fazer esta reavaliação da substância ativa, quando assim for necessário reavaliar novamente ao abrigo de nova informação que ocorra. Relativamente às substâncias retiradas, e eu falei-vos do tempo, do prazo de esgotamento de estoques que existe atualmente, 6 meses de comercialização, 1 ano de utilização pelo agricultor, e de facto aqui a proposta prevê dobrar esse período. Portanto, o período de venda e distribuição, atualmente 6 meses e 1 ano, é dobrado nas situações em que não existem alternativas. Ou seja, tenho uma substância ativa para a qual foi retirada do mercado por alguma razão, por vezes até porque o próprio titular não a defende, porque vê com dificuldade que a substância ativa possa ser renovada. E nesta situação, não havendo alternativa, a proposta é que haja uma possibilidade de dobrar o tempo, ou seja, 1 ano para a distribuição, 2 anos para a utilização. Isto significa que isto prevê, ou a intenção desta possibilidade é evitar, durante estes 3 anos, que possam aparecer produtos alternativos para aquela finalidade, prevendo assim perdas para os agricultores e também garantindo igualmente a segurança alimentar dos consumidores.
Portanto, isto é uma das propostas que está em cima da mesa relativamente ao Regulamento 1107. Relativamente à questão, atualmente existem uma série de substâncias que não são renovadas porque existem determinados critérios de risco que implicam a sua não renovação. Há aqui uma proposta do regulamento, desta proposta do Omnibus, que prevê uma derrogação, ou seja, há uma possibilidade de aprovar por um período máximo de 5 anos para substâncias ativas que, ainda que não cumprem os critérios de análise de risco, mas que não existem alternativas para um risco fitossanitário premente. É claro que estão fora desta possibilidade de manter no mercado por mais 5 anos uma substância destas para produtos classificados, como eu coloco aqui, como mutagénicos, como bioacumulativos, tóxicos para a reprodução de categoria 1A, persistentes. Estas substâncias que estão aqui na exclusão não podem obter esta possibilidade de derrogação dos 5 anos, ou seja, vai limitar, na prática, esta derrogação irá provavelmente limitar muito a sua aplicação face à exclusão que está prevista para que não possam ser contempladas na derrogação. Uma das questões que nós temos solicitado é que esta derrogação, período máximo de 5 anos, seja considerada não apenas por um risco fitossanitário premente, ou seja, eu estou perante um risco fitossanitário que tenho que combater no imediato, mas também por questões económicas, ou seja, eu tenho uma cultura que o facto de perder aquela substância ativa coloca em causa a sustentabilidade e a continuidade daquela cultura. Eu não tenho um risco fitossanitário premente, mas tenho um problema. Se a substância ativa desaparecer, aquela cultura está em perigo. E, portanto, nós temos defendido a alteração deste texto no sentido de incluir também, por razões económicas de sobrevivência da cultura propriamente dita, se não for dada esta derrogação a este tipo de substâncias ativas. A avaliação zonal, como disse, o Omnibus 10 prevê uma única zona para algumas situações, algumas que já existem, não é propriamente uma única zona, mas é o que nós chamamos atualmente o reconhecimento intrazonal, o reconhecimento mútuo intrazonal, que já é possível fazê-lo se eu estou a utilizar em estufa, ou tratamento pós-colheita, ou tratamento de instalações, mas alarga aqui este princípio de uma única zona, ou seja, há um dossiê que é apresentado que abrange o território da União, e que para estas substâncias é feita apenas uma avaliação única a nível do território da União Europeia. E neste caso temos, volto a dizer, a utilização em estufas, o tratamento pós-colheita, o tratamento de instalações, tratamento de sementes, portanto, tratamentos mais ou menos em áreas confinadas. E depois temos aqui a novidade, pragas de quarentena, possam obviamente ser um risco e que também podem beneficiar desta única avaliação zonal, e produtos que contenham como substâncias ativas apenas biocontrolo ou substâncias ativas de baixo risco. Isto, de facto, aqui é uma grande evolução face ao que existe atualmente, depois que é óbvio que terá que haver orientações para os titulares de como depositam um dossiê que visa agora todo o território da União Europeia, por exemplo, por isso é que eu vos falei dos princípios uniformes, eficácia. Atualmente é necessário estudos de eficácia por cada zona, temos que ter um número mínimo de ensaios que mostrem eficácia na respectiva zona onde vai ser autorizado. Ora, se temos uma única zona, vamos ter que rever os guias de orientação aos titulares, porque os dossiês vão ter que ser diferentes dos que são atualmente depositados em cada uma das zonas. De qualquer forma, as pragas de quarentena pode ser interessante, mas o que nós dizemos é que a praga de quarentena geralmente não existe em produtos homologados, porque são pragas que, pela sua definição, são pragas ou não existem no território da União Europeia. Ora, se não existem produtos para os tratar, ou existem em áreas muito restritas da União Europeia. E se existem áreas muito restritas da União Europeia,
dificilmente haverão produtos fitofarmacêuticos autorizados para o fazer. E, portanto, mas de qualquer forma, pode ser útil no controle das pragas de quarentena. A grande utilidade, efetivamente, e a grande novidade desta única avaliação zonal tem a ver, efetivamente, com os produtos que são biocontrole, biopesticidas ou substâncias ativas de baixo risco, que atualmente já existe uma lista de substâncias ativas de baixo risco consideradas. Outra alteração que é feita tem a ver com as substâncias de base. As substâncias de base são substâncias que geralmente são utilizadas, por exemplo, na alimentação, falo do vinagre, por exemplo, e que podem ter uma utilização no controle de algum problema fitossanitário das plantas. Atualmente este processo de substância de base é muito simples, é centralizado, não depende da autorização de cada país, mas existe uma situação, é quando eu tenho uma substância de base que é baseada numa determinada substância, e quando depois aparece um produto fitofarmacêutico ou uma substância ativa exatamente com aquele produto e que é autorizada, a substância de base cai. E a proposta que é agora feita é manter os dois produtos no mercado, um como substância de base e outro enquanto produto fitofarmacêutico. Aqui o que nós temos defendido é que haja uma rotulagem que evidencie a diferença. Uma coisa é uma substância de base, outra coisa é um produto fitofarmacêutico que contém uma substância ativa que faz parte da substância de base. E a rotulagem tem que ser clara para o agricultor perceber quando está a comprar uma substância de base ou quando está a comprar um produto fitofarmacêutico. Sementes tratadas, aqui é uma novidade também. A Comissão, a nível deste Omnibus 10, pretende que a sementeira ou plantação de sementes ou material de propagação que tenham sido tratadas com produtos fitofarmacêuticos, sejam elas mesmo produtos fitofarmacêuticos. Isto significa que se eu sou agricultor e estou a comprar milho tratado, eu tenho que, no âmbito quando vou semear, tenho que fazer o registro dessa sementeira, tenho que ter cartão de aplicador. A única isenção que a Comissão preveu desde o início é não ter que levar o seu semeador à inspeção obrigatória, tal como o pulverizador é levado à inspeção obrigatória. Nós temos-nos oposto bastante relativamente a esta proposta, até porque quando fazemos a análise de um produto fitofarmacêutico que é para ser utilizado no tratamento de semente ou de materiais de propagação, por exemplo, tubérculos de batateira, a avaliação desse produto tem em conta o facto de a semente ir ser depois semeada ou a batata depois plantada. Portanto, achamos que é um disparate haver a extensão da noção de um produto fitofarmacêutico à semente tratada ou a um tubérculo de batata tratado. E, portanto, temos-nos oposto a esta, porque isto não é uma simplificação, isto é complicar ainda mais o agricultor, que vai ter que fazer uma série de registros, vai ter que ter um conjunto de informação que agora não era necessário disponibilizar às entidades, e achamos que vai em sentido contrário da simplificação. Por isso mesmo, apresentámos numa reunião de Conselho de Ministros de Agricultura em Bruxelas, no assunto diversos, uma nota conjunta relativamente à nossa preocupação sobre esta proposta do alargamento desta definição. Curiosamente, eu tenho aqui a imagem desse documento que foi suportado, foi elaborado pela Polónia com o suporte da República Checa, da Roménia, da Suécia, portanto, da Látvia, Portugal, vem aqui que foi suportado por um conjunto muito reduzido de Estados-membros, que é surpreendente, do nosso ponto de vista, surpreendente. De qualquer forma, a Comissão e a própria Presidência cipriota têm avançado com algumas propostas de revisão de texto relativamente à sementeira, que nós temos sistematicamente nos oposto a essa proposta, e a nossa posição é simplesmente apagar a parte que está a negrito, ou seja, a sementeira ou plantação não pode constituir
não pode constituir por si só um uso fitofarmacêutico. Isto agora, espera lá. Outra questão que foi falada aqui também pelo Luís Mira no início. Nós tivemos também, e terminando aqui a questão do Omnibus 10 relativamente aos produtos fitofarmacêuticos, nós tivemos e sempre propusemos à Comissão, antes da Comissão apresentar com o Omnibus 10, que tivesse uma ambição um bocadinho mais longe e que não se centrasse apenas nestas questões que eu estive a falar, muito relacionadas com os biopesticidas. E que fosse um bocadinho também, olhar um bocadinho também para os produtos convencionais. E nesse sentido, uma vez que o Omnibus está como está, é o documento que está em discussão, que está a ser discutido, apresentámos também num Conselho de Ministros de Agricultura em Bruxelas, em fevereiro deste ano, também uma nota conjunta que foi, neste caso, foi liderada pela Estónia, mas teve o apoio da República Checa, Látvia, Lituânia, Portugal e Roménia. E este documento concluía à Comissão que o Regulamento 1107, esta proposta, deveria ir mais longe e também ter em conta a necessidade de simplificação dos produtos convencionais, no sentido de facto termos aqui um impacto maior sobre aquilo que se pretende ser a viabilidade da agricultura europeia. Portanto, este documento foi discutido na reunião de Agrifish de 2026, mas mais uma vez, como veem aqui, os países que subscreveram o documento ainda são mais limitados do que os que subscreveram o das sementes. Tal não significa que na discussão não tenha havido ministros de outros países que não tenham também apoiado estas duas iniciativas. Passando agora às aplicações aéreas, porque aproveitando a ocasião, falando um bocadinho aquilo que se está também a discutir em termos de utilização dos drones. Para haver aqui também o mesmo enquadramento, o que é que nós temos atualmente dos drones? Atualmente os drones estão inseridos na proibição geral de aplicação aérea. Portanto, a Diretiva 128 tem um quadro que é o uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos, prevê proibir as aplicações aéreas, quer seja por avião, não exclui os drones, e tanto não exclui que nós, aqui há uns anos atrás, pedimos à Comissão, em 2017, porque tínhamos esperança que os drones estivessem fora desta aplicação, desta proibição, pedimos à Comissão Europeia que nos explicasse, que nos desse a sua visão legal sobre os drones. E recebemos uma carta dizendo que efetivamente os drones são aplicação aérea, estão dentro da proibição geral e só podem ser utilizados ao abrigo das derrogações previstas nas legislações nacionais, que decorrem, obviamente, do princípio possível de derrogação da própria Diretiva 128. Portugal é dos poucos países que, desde o início, quando fez a Lei 26, a famosa Lei 26, que de alguma forma transpõe a Diretiva do uso sustentável, previu logo uma derrogação para as aplicações aéreas. E, portanto, nós temos logo os procedimentos para a concessão das autorizações, que têm que ser caso a caso, um a um, para poder voar um avião ou para poder voar um drone, porque nós atualmente também estamos a enquadrar os drones na possibilidade de autorizar ao abrigo desta derrogação, e já o fizemos, temos já ultimamente dado autorizações de aplicação aérea por drone, mas de facto isto implica que haja aqui todo um processo administrativo que implica autorizações pontuais e prévias à utilização desta tecnologia. O que é que, portanto, não vos vou falar sobre grande em pormenor o que é necessário, mas para já e para que fique claro também na questão das aplicações aéreas, há aqui um trabalho que foi feito com a ANAC, com a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Nessa situação, porque os aviões e os drones estão também regulados por legislação de aviação civil, foi feito um trabalho da DGAV com a ANAC, em que foi publicada uma portaria da formação dos pilotos, quer dos aviões, quer dos drones. Da nossa parte, a única exigência é que tenham curso de aplicador de produtos fitofarmacêuticos.
e da parte da ANAC é necessário que tenham a autorização da licença para o trabalho aéreo no campo agrícola. O que é que nós fizemos também nesta matéria? E aí aqui foi Portugal que já em dezembro de 2024 que apresentou a Conselho de Ministros da Agricultura uma proposta para que se estabelecesse, se retirasse da legislação da proibição geral ao uso de drones, que se estabelecesse que houvesse uma alteração legislativa da Diretiva 128 para o melhor enquadramento da aplicação aérea por drone. Neste caso tivemos um grande apoio de vários países que subscreveram logo o documento que foi feito por nós e foi unânime na reunião da Agrifish por todos os ministros que a Comissão deveria fazer alguma coisa relativamente à alteração legislativa. Nós avançámos mais uma vez antes de ter surgido o tal Omnibus 10. Portugal avançou com uma proposta concreta à Comissão Europeia, em que apresentámos as alterações específicas da Diretiva 128, que gostaríamos que a Comissão considerasse para a sua proposta legislativa. Portanto, avançámos de imediato com esta proposta concreta de alterações aos artigos. Foi feita com um grupo de trabalho que reunimos e que a DGAV liderou no sentido de prepararmos esta proposta que foi enviada à Comissão Europeia e, em seguimento de todo este trabalho, a Comissão, peço desculpa, isto não está a andar, apresentou, dentro do pacote Omnibus, a alteração à Diretiva 2009-128, precisamente direcionada aos drones. Vem justificar esta alteração precisamente porque na reunião do Conselho da Agrifish em dezembro de 24, vários Estados apoiaram um documento português solicitando a inclusão na diretiva de certos critérios para facilitar o uso de drones e aparece aqui com uma série de pressupostos que são os pressupostos que se conseguiu convencer a Comissão no sentido da alteração, ou seja, que pode ser uma aplicação mais precisa, que pode em determinadas situações representar menor risco em determinadas situações, que as derrogações individuais são uma carga administrativa bastante elevada, quer para os agricultores, quer para as autoridades que têm que estar a avaliar pedido a pedido, e que de facto a legislação atual dificulta a adoção na Europa da nova tecnologia que está atualmente disponível. Ora bem, o que é que esta proposta da Comissão apareceu também em dezembro, com o tal Omnibus 10, é muito simples no âmbito dos drones, prevê uma introdução na Diretiva 128, a possibilidade de os Estados-membros concederem uma derrogação geral, portanto, uma derrogação geral à proibição. Portanto, nós teríamos que depois enquadrar na nossa legislação nacional esta derrogação geral, não é proibido, mas sujeita a um ato delegado que será previamente proposto pela EFSA e depois discutido com os Estados-membros. Este ato delegado, a Comissão propõe inicialmente, daqui a 4 anos, surgir com este ato delegado. Nós temos criticado, porque achamos que 4 anos é muito tempo. A última proposta que vai ser discutida dia 29 já propõe 2 anos e meio para esta derrogação, para este ato delegado. E depois, efetivamente, a aplicação de pesticidas através dos drones, produtos fitofarmacêuticos por drones, implica que estes próprios produtos estejam autorizados para ser aplicados por via drone. Portanto, que haja, de facto, aqui uma reavaliação dos guias que nós utilizamos nos tais princípios uniformes de avaliação para considerar a aplicação dos produtos por drone. Como disse, a EFSA deve preparar um documento orientador para avaliar os riscos para a avaliação dos produtos fitofarmacêuticos, porque necessitamos ter os produtos autorizados para serem aplicados por drone. O drone, tudo o que for utilizado via drone, segue as mesmas regras da Diretiva 128, do uso sustentável, a formação, a inspeção do equipamento do drone para pulverização,
e os pilotos devem também ter as mesmas normas de habilitação e os requisitos e serem estipulados requisitos técnicos para os drones a serem utilizados para esta finalidade. Antes de passar, este é o meu último slide, queria-vos dar nota que estamos agora a avaliar a proposta revista da presidência cipriota relativamente ao texto dos drones, que vamos enviar, temos que enviar ainda hoje para a reunião que vai decorrer no dia 29, e a proposta evoluiu um bocadinho relativamente à proposta inicial. Portugal tem tido um papel muito ativo na defesa daquilo que nós quereríamos ver refletido na legislação, ou seja, primeiro princípio, produtos de baixo risco possam ser aplicados sem mais demora. E que esta questão da questão do ato delegado para 4 anos é muito tempo. Nós precisamos de acelerar o processo para que os agricultores possam rapidamente passar a utilizar de forma legal e sem necessidades de derrogações individuais esta tecnologia. A proposta que veio agora, que estamos a avaliar, prevê, de facto, reduzir de 4 para 2 anos e meio, prevê, no entretanto, entre sair esse ato delegado e vir que os Estados-membros possam fazer uma derrogação aos drones, que possam autorizar a aplicação aérea por drone, mas essa autorização já é feita, em Portugal já é possível. Sabemos que há Estados-membros que não preveram qualquer derrogação das aplicações aéreas e estão agora a fazê-lo, mas em Portugal já conseguimos, com a Lei 26, poder fazer essas derrogações autorizando as aplicações aéreas. E o que a Comissão agora vem dizer, a proposta, é parcialmente bom. Ou seja, diz que enquanto não houver o ato delegado, a aplicação aérea por drone pode ser feita sem uma autorização, mas tem que haver uma notificação na mesma individual a cada vez que o drone voa à autoridade competente. E a autoridade competente tem que comunicar à Comissão Europeia e à EFSA cada uma dessas notificações. Isso achamos que é, neste aspecto, peço desculpa, esta questão sem haver necessidade de autorização prévia diz respeito à questão das substâncias ativas de baixo risco. Portanto, a Comissão veio reconhecer aquilo que Portugal tem pedido, ou seja, substâncias ativas de baixo risco não devem estar sujeitas à necessidade de aprovação dos voos, e a Comissão acrescenta, de facto, uma linha nesse sentido, mas, segundo parágrafo, devem os agricultores notificar à autoridade competente cada voo, a hora do voo, o produto, e a autoridade competente tem que remeter essa informação à Comissão e à EFSA. Achamos que aqui a segunda parte do parágrafo continua uma matéria de carga administrativa bastante elevada, e a resposta que vamos dar hoje para o nosso colega que tem estado em Bruxelas a defender o Omnibus é que saudamos a primeira parte da proposta, mas discordamos com a segunda parte de termos que estar a receber as notificações individuais e temos que as notificar à Comissão Europeia e à EFSA. Portanto, há aqui algum progresso no âmbito deste regulamento, desta alteração da Diretiva 128. Vamos ver a conclusão agora no próximo dia 29, uma nova reunião do Antici, que é o grupo que está a discutir os omnibus, qual vai ser a reação dos Estados-membros à proposta da Comissão, também relativamente a esta proposta de alteração do sustentável. E era isto que eu tinha para vos falar. Obviamente que questões que queiram colocar e que eu saiba responder, estarei aqui. Mas agora a palavra à CropLife, penso eu. Vou parar de partilhar. Obrigado, Paula, por esta explicação detalhada e quase um contar da história do que aconteceu com todas estas questões. Há aqui coisas incompreensíveis, como estes 4 anos, o ato delegado, mas pronto, isso é a Comissão. Não está superior a nós. João, vamos então agora ouvir a apresentação do João e fazemos as questões todas no fim. Obrigado. Vou só partilhar então aqui a apresentação.
Pronto, antes de mais, antes de continuar, agradecer o convite à CAP para estar aqui neste webinar, que até agora tem sido bastante interessante, e dar os parabéns à engenheira Ana Paula pela excelente apresentação que acabou de fazer, muito detalhada e muito bem explicado, o que torna difícil aqui também o meu papel. Portanto, eu não vou entrar em detalhe em cada uma das propostas novamente do Omnibus, já tivemos essa oportunidade, mas vou sim dar uma visão de como é que a indústria vê estas propostas e eventuais também propostas de melhoria nos diversos itens que consideramos mais importantes. Só este slide de enquadramento, no fundo, para percebermos como é que chegámos aqui a esta proposta do Omnibus. Recordo ainda, já parece que foi ontem, mas já foi há alguns anos, a apresentação da proposta da estratégia do Prado ao Prato, com a redução de 50% do uso e risco de produtos fitofarmacêuticos de base química e também dos produtos mais perigosos. Tivemos uma comissão anterior completamente baseada e focada neste objetivo, até que em 2024, aqui com as manifestações dos agricultores muito importantes para darem uma espécie de grito de alerta para o estado de situação da falta de soluções, e depois também após as eleições houve então a apresentação da visão para a agricultura e alimentação por parte da Comissão Europeia. E aqui notou-se um pouco a mudança de abordagem. Se antes era tudo para proibir, tudo para acabar, aqui temos uma visão um pouco de simplificação e também de trazer alguma tecnologia para os agricultores. Portanto, a seguir a esta visão, houve um concretizar com a proposta do Omnibus, que acabámos de conhecer, e é um pouco aqui neste ponto que nos enquadramos. Recordo que a proposta está aberta agora também à consulta pública. Portanto, no ano passado houve uma recolha de contributos de eventuais simplificações que poderiam acontecer neste âmbito, e com base nesses contributos é que surgiu também esta proposta, e agora ela está aberta à consulta pública e pode estar sujeita a alterações. Sublinho aqui esta caixa que está no fundo do slide, que em todo este processo, desde 2019 até ao presente, temos o saldo negativo de 76 substâncias ativas, isto é, com 76 substâncias ativas retiradas e sem nenhuma aprovação de substâncias ativas de base química aprovadas desde 2019. Portanto, isto é um diferencial negativo que coloca bastante pressão na produção e nos agricultores, e também em nós, indústria. E mesmo nas substâncias ativas de base biológica, o balanço é negativo. No mesmo período, entraram 13 novas e saíram 21 substâncias ativas. Portanto, com esta política europeia muito baseada no perigo intrínseco das substâncias e não no risco, uma avaliação de risco justa e realista, é com este cenário com que nos deparamos, e aqui a proposta do Omnibus tende a ser um passo para uma negociação mais aberta para modificar este panorama. Então, salientar aqui 3 passos positivos que nós consideramos positivos, que estão plasmados na visão para a agricultura e alimentação, que é a tónica colocada na inovação, na simplificação e no maior apoio aos agricultores. Destaco aqui a simplificação, porque de facto foi o primeiro item a ser posto em prática agora com esta proposta do Omnibus, e surgiu numa altura em que o setor precisava exatamente disso. E tem o objetivo de garantir que os agricultores dispõem de uma caixa de ferramentas bem equipada e eficiente. E isto é fundamental para tornar estas emissões uma realidade. Existe também a proposta relativa ao fast track para biopesticidas, que é um passo positivo. Os agricultores precisam ter acesso a estes instrumentos inovadores, mas deve-se refletir sobre a eficiência de todo o sistema de avaliação, independentemente da tecnologia. Isto é, não só para os biopesticidas, mas também para os produtos convencionais. Por último, outro aspecto muito importante é o facto da visão reconhecer e bem que é necessário criar alternativas antes de eliminar soluções existentes. E isto trata-se de uma abordagem pragmática e centrada do agricultor.
Agora, isto são excelentes intenções. Como é que vamos colocar isto em prática? Portanto, a primeira resposta é através do pacote, o nome original Food and Feed Safety Omnibus, que é o Omnibus 10. A nossa visão relativamente a este pacote é que é uma oportunidade para eliminar entraves administrativos antigos no sistema de autorização da União Europeia. Também consideramos que o Omnibus deve garantir que o quadro regulatório está adequado às necessidades atuais e também aos desafios futuros. Portanto, já que estamos a mexer no enquadramento regulamentar, ele deve ser trabalhado à prova de futuro, isto é, permitir que tecnologias futuras encontrem um enquadramento neste regulamento, para não acontecer como nos drones, por exemplo. E também, por último, e não devemos deixar nunca de salientar isto, que as soluções convencionais, em combinação com os biopesticidas e outras ferramentas de proteção integrada, desempenham e continuarão a desempenhar papel vital ao permitir que os agricultores produzam alimentos de alta qualidade, de forma sustentável e segura. Indo mais ao detalhe nas propostas do Omnibus, e salienta também aqui a nossa visão e propostas para cada uma delas. Primeiro de tudo, a simplificação e eficiência operacional, com a agilização do acesso ao mercado através das aprovações ilimitadas de substâncias ativas. Portanto, temos aqui uma passagem de renovações sistemáticas por tempo determinado, como já foi explicado, para aprovações ilimitadas com supervisões direcionadas, excepto para as substâncias candidatas à substituição. Portanto, o que é proposto aqui é um processo de data call-in direcionado, ou seja, em vez de as empresas, ou aliás, em vez de ser feita uma avaliação ou reavaliação de um dossiê completo no final do seu período de validade, haver apenas pedidos de dados focados em novas evidências científicas ou riscos identificados pela EFSA, através de novos guidelines ou outras formas, preservando sempre aqui, e isto é importante, os padrões de segurança da União Europeia. Espera-se que haja ganhos evidentes com esta medida, que é a libertação de recursos das autoridades para avaliar novas substâncias inovadoras, em vez de renovações rotineiras. E aquele dado que a engenheira Ana Paula salientou há pouco, que cerca de 85% do tempo das autoridades é gasto em reavaliações, deve ser revertido efetivamente a avaliar novas substâncias para que definitivamente o pipeline de novas substâncias ativas na União Europeia seja aberto, porque, como vimos há pouco, desde 2019, não há uma aprovação de uma substância ativa de base química nova. E para aqueles que não estão tão familiarizados com isso, temos muitas tecnologias alternativas fechadas no pipeline, que são cerca de 78 substâncias que ainda estão completamente novas, que ainda estão em avaliação. E são necessários recursos para que elas efetivamente cheguem ao agricultor. E isto pode ser uma maneira disso acontecer. Contudo, há aqui um aspecto que é necessário refletirmos, que é o desencontro entre a substância ativa e o produto. Isto é, se há aqui a proposta de uma aprovação ilimitada para as substâncias ativas, existe a manutenção de ciclos de autorização fixos de 15 anos para os produtos ao nível dos Estados-membros. Qual é que é o possível impacto disto? A introdução de um procedimento adicional de renovação de produtos ao nível dos Estados-membros, que não fica ligado ao processo europeu das substâncias ativas. Isto promove aqui o risco de transferir carga administrativa das autoridades centrais, nomeadamente da EFSA, para os Estados-membros, anulando aqui o ganho de eficiência do Omnibus. Na nossa perspectiva, portanto, quer o ciclo das substâncias, quer o ciclo dos produtos, deve andar sempre de par a par, para que não haja aqui incongruências ao nível da sua avaliação. Depois há aqui um claro pendor portanto, a proposta do Omnibus para o fomento à inovação do biocontrole ou da inovação biológica, portanto, acelerar aqui o biocontrole e as substâncias de baixo risco. E algumas das propostas são positivas, como, por exemplo, aqui esta questão da definição é extremamente importante, porque deve ser, como explicava há pouco, à prova de futuro, ou seja, a introdução de uma definição que seja flexível o suficiente
para acomodar tecnologias emergentes, porque senão corremos o risco de acontecer uma situação como os drones. Quando se legislou em 2019 o enquadramento regulamentar, não se teve em conta esta tecnologia, por exemplo, nas aplicações aéreas ou terrestres, não importa, mas não se teve em conta este avanço tecnológico, o que faz com que agora a sua aplicação ou a aplicação de produtos farmacêuticos por drone seja ilegal. Se estas tecnologias, ao nível das substâncias de base biológica, não forem tidas em conta, portanto, os fermentados, sei lá, vírus, por aí fora, as fontes podem ser inúmeras e, portanto, corremos o risco de excluir aqui tecnologias importantes para os agricultores no futuro. Depois a questão do sistema da zona única, a avaliação centralizada para os biopesticidas e produto de baixo risco reduz a duplicação entre Estados-membros, e isso é positivo. Aqui a questão das autorizações provisórias também é contemplada, permite o acesso rápido a soluções biológicas enquanto o processo a nível da União Europeia é finalizado, e aqui as autorizações tácitas, como também já foi explicado, para biocontrole quando o Estado-membro não cumpre os prazos legais. Aqui o nosso lamento, de facto, é que as autoridades, ou por outra, que a proposta se foque muito nestas propostas inovadoras para o biocontrole e não avalie a mesma possibilidade para os produtos convencionais, que também poderia ser interessante para combater pragas emergentes, por exemplo. E daí o nosso reparo nesta caixa, que embora se reconheça que a inovação em biopesticidas necessita de uma adesão mais rápida no mercado, a sua priorização pode limitar o acesso a outras ferramentas igualmente necessárias. Leia-se aqui, portanto, substâncias ativas de base química ou produtos convencionais. E só teremos sucesso se as autoridades estiverem devidamente dotadas de recursos, e este também é um ponto extremamente importante, não só ao nível dos Estados-membros, que é efetivamente necessário reforçar as equipas, e Portugal é um bom exemplo disso, que, não obstante o bom trabalho que tem feito, são necessários mais recursos humanos para aumentar a capacidade de resposta, e também a priorização for implementada de forma a não criar atrasos adicionais para os dossiês convencionais. Isto é, se dermos total primazia à avaliação dos dossiês biológicos, os convencionais podem ficar atrasados, e isso não é uma forma justa de tratar um mercado. Por isso, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, e oportunidades iguais para todas as tecnologias. E este próximo slide também é bastante interessante, que é finalmente dar aqui corpo ao princípio da não proibição sem alternativas. Isso pode-se fazer através da revisão do artigo 4.7, ou seja, através das derrogações. Na caixa a ver diz que o mecanismo de derrogação existente é considerado impraticável, e prova disso é que ele nunca foi usado com sucesso desde 2009, desde que ele existe no regulamento 1107. Portanto, há aqui alterações que são necessárias para ele passar a ser aplicado. E este artigo é o que enquadra as tais derrogações pelo prazo máximo de 5 anos que a engenheira Paula falava há pouco. Portanto, as disposições do uso essencial, que é assim que se chama este artigo, esclarece que os dados podem ser submetidos durante o processo de aprovação, evitando a situação que atualmente enfrentamos para algumas substâncias ativas, em que os dados submetidos posteriormente não são considerados admissíveis. Portanto, isto não faz sentido, porque as situações vão evoluindo, a pressão de pragas e doenças vai evoluindo, as condições de uso dos produtos também vão evoluindo, e as autoridades, por conseguinte, devem aceitar novos dados, novas evidências, conforme elas vão sendo produzidas. Depois, o âmbito das substâncias que poderiam ser consideradas para aprovação de derrogações ao abrigo deste artigo é também alargado a substâncias que tenham impacto na produção agrícola, portanto, não só para pragas, portanto, de quarentena ou situações limites, mas também aqui um impacto na produção agrícola, e para isso é preciso integrar uma avaliação agroeconómica,
portanto, nos pressupostos deste artigo, considere não só se existem ou não alternativas disponíveis, mas também se são tecnicamente e economicamente viáveis, escaláveis ao nível agrícola, garantindo que soluções indispensáveis de proteção de culturas possam ser usadas em segurança e sejam mantidas sob derrogação. Portanto, em suma, há que agilizar aqui este artigo 4.7 para que substâncias ativas essenciais para a viabilidade económica de determinadas culturas possam ter uma derrogação alargada de até 5 anos. Pois aqui também outra proposta que consideramos positiva no âmbito do Omnibus e que leva a um aumento de segurança e previsibilidade para o agricultor são os períodos de utilização e escoamento, como já foi dito, períodos de carência alargados. Nós propomos uma aplicação sistemática de até 12 meses para venda e 24 meses para uso em casos de não renovação, excepto a evidência de riscos graves, portanto, alargados. Contudo, a proposta do Omnibus, como vimos há pouco, aponta apenas para produtos que não tenham alternativas no mercado. Ora, isto pressupõe aqui uma verificação se há ou não alternativas, portanto, é um passo intermédio que não simplifica nada. Portanto, nós entendemos que este alargamento devia ser mais generalizado para permitir aqui um período de transição mais suave para a adaptação das práticas agrícolas e da identificação de alternativas para todos os produtos que eventualmente saiam do mercado. Pois há aqui outro tema que tem a ver com os limites máximos de resíduos. Corremos aqui o risco de criar novas barreiras comerciais e também insegurança alimentar. Há aqui um risco de haver uma mudança de abordagem no estabelecimento de LMRs de avaliação de risco para o perigo intrínseco das substâncias. Portanto, isto tem a ver com a mudança que está a ser estudada para o estabelecimento das tolerâncias de importação para uma base de perigo ignorante a exposição real. Isto pode ter impacto no comércio, criar rupturas nas cadeias de abastecimento de produtos essenciais que a União Europeia importa, dou aqui 3 exemplos, como o café, a soja, o cacau, mas também pode acontecer para outros alimentos, por exemplo, para a alimentação animal, ou frutas tropicais para a alimentação humana, para dar alguns exemplos, que são extremamente importantes também para a cadeia agroalimentar ou a indústria agroalimentar europeia. A nossa posição é que os LMRs devem continuar a ser baseados na ciência e no risco para garantir previsibilidade e que mantenham o cumprimento das regras da Organização Mundial do Comércio. Que o nosso ponto é que as decisões de não renovação ou de retirada ao abrigo do 1107, que refletem os critérios e pressupostos específicos da UE, não são automaticamente transferíveis para condições de produção e países terceiros. Portanto, uma não renovação retirada uma substância ativa na União Europeia não deve ser usada como um substituto de uma avaliação de risco que serve de base para uma tomada de decisão sobre os LMRs. Isto é um assunto complexo, contudo o nosso alerta é que não se deve alterar o estabelecimento das tolerâncias de importação sob pena de aumentarmos em muito os custos de alimentação para os consumidores, mas também especialmente para a pecuária. Relativamente às novas tecnologias, há aqui a questão dos drones, que já foi falado, com a questão do ato delegado. Acrescentar a isso, um dos nossos objetivos seria que o Omnibus deveria facilitar o uso dos drones, reconhecendo-os, e isto aqui é um ponto importante, como equipamentos de precisão que reduzem a exposição do aplicador. Isto porquê? Para que estas tecnologias possam servir também nos dossiês de avaliação de risco das substâncias ativas, mitigando também o risco do operador, do aplicador e para o ambiente. Com considerações finais, iremos sempre debater-nos
ou bater-nos por uma toolbox, uma caixa de ferramentas complementar, em que o biocontrole e as soluções convencionais não são substitutos diretos, mas ferramentas complementares para a proteção integrada. A orientação geral para a simplificação é positiva, incluindo os processos de aprovação, de renovações mais proporcionais e a consideração da disponibilidade de alternativas, bem como os mecanismos destinados a reduzir o tempo de lançamento no mercado dos biopesticidas. Para entregar resultados aos agricultores, a simplificação deve aplicar-se de forma consistente em toda a caixa de ferramentas das culturas, tanto para produtos biológicos como para produtos convencionais. Isto é um sublinhado extremamente importante. Não devemos deixar nenhuma tecnologia válida para trás, sem criar entraves, distorções ou barreiras comerciais. Devemos garantir um pacote que seja proporcional e viável e que proteja toda a caixa de ferramentas dos agricultores e que permita a inovação na agricultura na União Europeia. E obrigado pela vossa atenção. Estou agora disponível também para questões. Muito obrigado João, obrigado Paula. E ficamos então agora abertos a algumas questões. Tem aqui só uma pergunta no chat que diz: o dióxido de titânio na alimentação está considerado? Nem nunca tinha ouvido falar no dióxido de titânio. Ana Paula. Esse produto era utilizado como corante, tanto quanto sei estará na indústria alimentar. Portanto, quanto eu sei, não tenho a informação detalhada, mas penso que estará proibido. Mas seria interessante perceber melhor qual é a relação entre o dióxido de titânio e o que nós temos estado a falar. Porque o dióxido de titânio, tanto quanto sei, era um corante da indústria alimentar e que foi considerado que tinha umas características, não sei se carcinogénicas, problemas toxicológicas. Ok, mas não é um produto a aplicar na agricultura, Penso que é também corante. é usado na água, mas não... Okay, mas Peço desculpa, mas não estou devidamente habilitada para falar sobre o dióxido de titânio. Peço desculpa. Mónica Teixeira, pode ligar o microfone. Sim. Boa tarde, obrigada Olá. pela possibilidade de participar. Queria só fazer aqui alguns comentários e umas perguntas. Por um lado, considerar que fique claro que isto é uma oportunidade única de revisão de um regulamento que está connosco há mais de 15 anos e cuja experiência nos tem trazido muitos dissabores, ou pelo menos não cumpriu as expectativas que se esperava que acontecesse. A tal harmonização, a tal avaliação zonal, os tais reconhecimentos mútuos, na prática acabaram por nunca acontecer da forma como se esperava e, portanto, isto é uma oportunidade única que não devíamos deixar passar. E, nesse sentido, pensar que simplificar apenas para os compostos biológicos vai responder a esta necessidade de novas ferramentas para a agricultura talvez seja um engano. Não entendo porquê, e se calhar poderíamos pensar nisto, e está na altura de debater isto ao nível do Parlamento Europeu e, portanto, é importante que também os agricultores façam chegar as suas opiniões ao Parlamento Europeu. A extensão desta avaliação centralizada de substâncias ativas ao nível das substâncias ativas químicas seria relevante, não só para os biológicos, mas também para os químicos. Não faz sentido que cada vez que há uma reavaliação de uma substância ativa, um Estado-membro tenha que fazer a reavaliação da substância ativa e depois a EFSA se tenha que pronunciar sobre essa mesma reavaliação. E também a questão do reconhecimento mútuo tácito não faz sentido que Mónica, seja exclusivo. faça lá a sua questão. Sim, a minha questão tem a ver com o período de transição. De que forma é que vemos que isto vai realmente tornar-se viável, uma vez que as substâncias ativas já estão em avaliação? Quando é que nós podemos ter, então, este período ilimitado
de avaliações. E, por outro lado, perguntar quando é que seria possível rever as avaliações de risco de maneira a incorporarmos as novas tecnologias e as aplicações de precisão nesta avaliação de risco. Obrigado. Temos aqui só mais duas perguntas que aqui estão e a Ana Paula depois deve responder a todas. Uma é se atualmente está homologada alguma substância para o controle da podridão cinzenta no castanheiro ou para a septoriose. E a outra pergunta é: a autorização de comércio paralelo obriga a que o rótulo esteja em português? Ana Paula, quer responder? Ou o João? Um de vocês? Sim. Começo, se calhar, pela questão do última. Os rótulos têm que estar Do sempre em rótulo. português. Portanto, o rótulo tem que Os estar rótulos têm que sempre em estar sempre em português. português, independentemente de ser comércio paralelo, ser. Portanto, o que está colocado em Portugal tem que ter rótulo escrito em português. Relativamente à questão da podridão, penso que está a falar da podridão da castanha, não é? Sim, Aquela sim. doença. Podridão Não cinzenta existe. no castanheiro. Exato, não existe nenhum produto homologado até agora. O que tem sido feito são. Também já concedemos uma autorização extraordinária de emergência e sabemos que está a ser feito já até com um grupo internacional que envolve também outros países estudarem um protocolo para o tratamento. Para a septoriose, penso que existe, para a septoriose da castanha. Eu não sei dizer agora de cor que produtos é que estão Obrigado. autorizados, mas para a podridão não. Relativamente às questões colocadas pela Mónica, claro que nós também achamos que a proposta ficou muito aquém daquela que nós tínhamos defendido, e tínhamos defendido mesmo antes da Comissão ter apresentado a sua proposta, adotado a sua proposta do Omnibus. Nas várias reuniões em que a Comissão foi apresentando aquilo que queria, qual era aquilo que estava a ser preparado, infelizmente não foi assim. Fizemos aquela nota conjunta, que foi apresentada em fevereiro na reunião da Agrifish, na necessidade de apelar à Comissão que haja aqui um trabalho também no que diz respeito aos produtos ditos convencionais, para que haja também um trabalho de simplificação nessa matéria. Obrigado. João, quer acrescentar alguma coisa? Sim, vou só comentar também, de facto, esta proposta é só para nós, ficou realmente aquém, portanto devia ser mais ambiciosa. Ela, no fundo, vai à simplificação administrativa, tentando corrigir pequenos erros, pequenos entraves, contudo, é preciso irmos mais a fundo, porque de facto nunca se mexe, nunca se fala na questão dos critérios de homologação das substâncias ativas, e aí temos ainda um trabalho muito grande a fazer, e é por aí que também que os produtos vão sendo, por um lado, cancelados, por outro, não aprovados. Temos que pugnar mesmo por uma avaliação de risco que integre as tecnologias, como os drones, como os bicos antideriva, como os pulverizadores autónomos, toda a tecnologia da agricultura de precisão. Portanto, o caminho para alterações mais significativas tem que efetivamente ser por aí. Contudo, este é um primeiro passo e é uma primeira oportunidade para abrir discussões e pronto, e no fundo, se conseguimos fazer algum tipo de simplificação, já não é mau. Obrigado, João. Este é um caminho que temos que fazer em conjunto com as autoridades, a indústria, os agricultores, é isso que temos feito. Não é fácil no Parlamento Europeu fazer passar estas mensagens, não é fácil porque a maioria dos membros não são agricultores, sendo os consumidores, têm reservas. É um caminho lento, difícil e, como eu costumo dizer, é sempre a subir. Não há outro tipo de terreno que não seja a subir e inclinado. Temos aqui mais uma pergunta final, eu acho que até eu sei responder. Para aplicar produtos biológicos será necessário o cartão de aplicador, segundo a proposta que vem no Omnibus? Não é preciso produto de aplicador. Portanto, não existe esta proposta no Omnibus para que não seja preciso. Só me resta agradecer mais uma vez a vossa magnífica apresentação de ambos. Também às 269 pessoas, que neste momento são 261 que assistiram a este webinar. Foi extremamente útil, cumprimos o programa e o horário e, portanto, muito obrigado a todos. O resto de boa tarde
e assim que houverem mais novidades, cá estaremos para, sobre este assunto, atualizarmos a informação. Muito obrigado à ASGAV, muito obrigado à Acroplan. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.